Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte do programa Jogo Aberto, onde a gente vai estar vendo ali Renata Fã, Cicinho, Ronaldo, Edu Dracena comentando a respeito do Flamengo, tá bom? Eles vão estar trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações, vai estar falando sobre a partida do amistoso contra o Benfica e tem notícia aí a respeito do Danilo, tá bom? O Flamengo tem interesse, foi confirmado pelo BAP e a gente vai estar confirmando tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tô chamando o Malvadão e é para amistoso internacional. Pega essa, Flamengo e Benfica. Que jogo bacana, hein? A Band vai transmitir e o Nilton Nunes vai trazer as novidades aqui pra gente. Nilton, olá, chega mais. Olá, Renata, olá a todos. E a intertemporada do Flamengo no Algarve chega à reta final com uma avaliação muito positiva da comissão técnica. Desde a chegada a Portugal, o grupo aproveitou o período para recuperar a parte física, ajustar sistemas de jogo e dar ritmo aos atletas que tiveram menos oportunidades ao longo do primeiro semestre. Esse trabalho também abriu espaços para que o treinador Leonardo Jardim pudesse observar de perto jogadores das categorias de base. Os jovens ganharam minutos em campo e aproveitaram a chance para mostrar que podem ser opções importantes na sequência do calendário. O próximo compromisso no estádio Algarve será contra o Benfica, que estreia o treinador Marco Silva. O duelo representa o teste mais exigente desta fase e deve servir para medir a evolução da equipe diante de um bom adversário. O Flamengo deve começar o jogo com o que considera o time titular entre os que vieram ao Algarve. São duas equipas fortes, duas equipas que planeiam fazer um bom jogo e ter um bom resultado, mas acima de tudo planeiam não perder os jogadores nesta fase. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer da nossa sequência no ano. A expectativa também cresce fora das quatro linhas. As embaixadas do Flamengo na Europa se mobilizaram e muitos torcedores vindos de várias partes do continente devem marcar presença neste jogo. Todas as emoções de Flamengo e Benfica você acompanha amanhã, a partir das 13h15 da tarde, aqui na tela da Band. Todo mundo ligado, ninguém vai perder esse jogo. E no domingo, para seguir o embalo, teremos no Maracanã Fluminense. Eu acho que essa entrevista mostrou que o Flamengo não vai ficar agressivo no mercado, fazendo contratações, muito pelo contrário. Teve uma frase que me chamou muita atenção quando o BAP falou sobre reforços. Peguei aqui ó, a frase aqui, ó. Quer ver? Eu anotei aqui para trazer para vocês. Vamos esperar o saldão de fim de Copa, tá? Vamos esperar o saldão de fim de Copa. E o Lucas Paquetá também comparou, o BAP ainda comparou a contratação de Lucas Paquetá como pedaço de carne muito grande que precisa de mais tempo para digerir. O que ele quis dizer com essa analogia? O Flamengo fez um investimento muito pesado para conseguir a contratação de Lucas Paquetá, mais de 40 milhões de euros. Isso faz com que o Flamengo fique um pouco mais tímido. Fazendo uma outra analogia aqui, a mesma coisa que você faz um investimento muito alto na sua vida pessoal, sei lá, compra um apartamento. Você, em um determinado período, vai segurar um pouco mais o investimento na sua vida pessoal. É basicamente o Flamengo. Só que eu vou trazer aqui as declarações de BAP. A janela está fechada, não tem janela aberta. Como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pode contratar um jogador de 40 anos de idade que está no mercado sem contrato, mas tirando esses, que não é o que a gente está querendo, a janela só abre dia 22 de julho. As pessoas estão em um nível de ansiedade como se o elenco... Peraí, que saiu aqui. Como se o elenco do Flamengo... Ó, foi mal, galera. Como se o elenco do Flamengo fosse uma M. Como se precisasse desesperadamente de reforços e como se os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo. Nós não estamos desesperados e não vamos
pagar qualquer preço para trazer qualquer um para atender essa ansiedade de massa, porque não somos burros. Muitas vezes eu fico vendo grupos de WhatsApp. Olha esse goleiro, olha esse lateral, olha esse cara como joga bola. Sem considerar quanto custa olhar o momento de vida, se o cara fala nosso idioma, se tem interesse de jogar na América do Sul, se tem contrato em vigor. São muitas variáveis que compõem esse mundo. A janela abrir só dia 22 de julho me parece que tem sido um tiro no pé do futebol mundial. O que vai acontecer é que todos os jogadores que estão na Copa querem pagar para ver, querem esperar saírem da Copa para verificar se estão mais valorizados. Então isso faz com que os preços aumentem no primeiro momento. E segundo, muitas vezes a calça que você quer ainda está vestida em alguém. Foi até a analogia que ele falou da calça, eu perguntei do Danilo, se o Danilo seria essa calça. Porque ele usou uma analogia, ó, o Flamengo está indo ao shopping, só que o Flamengo está atrás de uma calça preta. Se o Flamengo achar um óculos barato, vai comprar? Não. Aí eu fui e perguntei, o Danilo seria essa calça preta? Aí ele falou, o Danilo do Botafogo eu diria que é um belo jogador, é uma bela calça. Não sei se necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora. Diria que tem outras peças do vestiário que seriam prioritárias em relação a essa. Para a gente aqui não tem nada mais barato ainda, não. Mas vamos esperar as liquidações, o saldão aí de fim de Copa. Quem sabe pinta alguma coisa. Amigo, o BAP é bom, cara. Sobre venda de jogador, eu perguntei se o fato do Flamengo ter caído na Copa do Brasil de maneira precoce aumenta a necessidade de fazer venda de jogador. Ele falou, o problema da Copa do Brasil é muito mais de caixa do que de resultado. Porque se eu ganhar uma Libertadores, um brasileiro, de alguma maneira eu compensei isso. Nós tivemos que desembolsar mais de 25 milhões de euros à vista nessa primeira janela. O Flamengo nunca desembolsou um montante maior do que 7, 8 milhões de euros em nenhuma parcela de contratação de ninguém. Então, o Paquetá, evidentemente, foi um esforço adicional que a gente fez e que vai levar um tempo. Sabe quando você come um pedaço de carne muito grande que precisa de um tempo maior para digerir? Talvez o Flamengo precise de um tempinho maior para digerir. Mas significa dizer que nós temos um problema econômico? Não. Mas do ponto de vista de caixa, temos que ser mais cuidadosos. Nós não vamos fazer nenhuma loucura por causa de Copa do Mundo. Não vamos pagar o que a gente não pode pagar. A gente tradicionalmente fazia a segunda janela mais forte que a primeira. E neste ano nós fizemos uma primeira janela mais forte para ter um jogador como Paquetá mais cedo. Mas isso acaba tendo consequências. E aí, para finalizar esse vídeo aqui de agradecimento a vocês, estamos juntos mesmo, galera. Perguntei por que o Flamengo não vendeu o Emerson Royal ao Aston Villa. Na resposta, vocês vão já entender o porquê, e eu já vou adiantar. É questão de reposição. O Flamengo precisa vender jogadores? Não, mas é importante para qualquer clube brasileiro e para o Flamengo também vender bem os jogadores. Ano passado vendemos 82 milhões de euros. Esse ano fizemos muito pouco e gastamos muito com Paquetá. Então sim, para ter uma situação confortável, é melhor que venda algum jogador. Isto posto, a situação financeira do Flamengo permite que eu não venda um jogador que eu acho que vale 25 por 15. Felizmente não precisamos fazer isso no Flamengo, mas não tem clube no Brasil que possa dizer, eu estou imune a vendas. Aí eu perguntei se o Emerson Royal entrava nessa linha e ele respondeu que basicamente por isso, que eles confiam muito. Ele falou que a gente recebeu uma sondagem, mas o que acontece é o seguinte, onde que está o lateral para repor o Royal? Muito bem, eu pego 9 milhões de euros pelo Royal. Qual é o lateral que eu compro no Brasil hoje? A gente tem uma expectativa enorme em relação ao Daniel Sales. É um jogador que tem tido alguns desafios de contusões e tal. Foi exatamente o que eu falei. A questão do Daniel Sales, se ele não se machucasse tanto, eu acho que o Flamengo teria vendido o Emerson Royal ao Aston Villa. É basicamente reposição. O Flamengo entendeu que com 9, 10 milhões de euros não conseguiria contratar um outro lateral direito para repor a saída de Royal. Mas o Royal reserva. É isso. Só que o Varela não consegue ter sequência, o Daniel Sales não consegue ter sequência. E aí o Flamengo entendeu que seria melhor não vender o Emerson Royal nesse momento. Galera, foi uma grande entrevista, de verdade, assim, modéstia à parte. Fiquei orgulhoso, repito, de mim mesmo. O BAP, enfim, sempre com boas declarações. A live completa tá aí no canal Vene Casagrande. Vale a pena assistir, vai assistindo aos poucos, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ele falou sobre vários outros assuntos,
criticou a situação envolvendo o Vasco, falou sobre melhoria do futebol brasileiro, calendário, falou sobre tudo, categoria de base, elogiou bastante o José Boto, falou que o trabalho do José Boto, na visão dele, é maravilhoso. Então, assim, vale a pena assistir. Eu só estou aqui trazendo essas informações sobre mercado, que eu tenho certeza que vocês ficam mais ansiosos por isso. Dito isso, galera, obrigado novamente. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Vimos aí bastante informações a respeito do Mengão, que vai estar jogando amanhã, né, contra o Benfica em um amistoso internacional. E vimos aí também o Vene, né, Casagrande, trazendo algumas informações a respeito do Flamengo. O BAP confirmou ali que segue de olho no mercado da bola, tá bom? Mas não tá ansioso, né, como alguns outros clubes, né? Tá sendo bastante cauteloso, como o Vene falou ali. O Flamengo fez um investimento muito alto no Paquetá, então segue cauteloso aí no mercado da bola, né? Foi se falado ali a respeito do Danilo, como ele falou, que na visão dele existe outros setores ali da equipe que precisa, né, de mais atenção, porém não seria inviável, né, essa contratação, né? O Flamengo segue de olho, obviamente, dos melhores jogadores, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.